Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Oremos mais uma vez, queridos. Pai Santo, diante de Tua santa palavra estamos, carentes da condução de Teu Santo Espírito, para que possamos contemplar Teu Santo Filho e nele encontrarmos redenção. É no nome dele que oramos. Amém. Amém. Você glorifica a Deus com sua vida? Sim ou não? Pelo menos é a expectativa. É o desejo. Como posso saber que Deus está sendo glorificado através de minha vida? Como podemos saber que Deus tem sido glorificado ao longo de 34 anos de história dessa igreja? Será que há alguma métrica? Há como mensurar isso? Como identificar atitudes que honram o Deus que tem aquele peso de glória que vimos ontem? Bom, nesse texto que nós estudaremos hoje, a partir do versículo 3, eu li os versículos 1 e 2 a nível de contexto. Até o final do capítulo 12, Paulo começa a introduzir esse assunto. Como nós podemos glorificar esse Deus de maneira prática? Por conta do tempo, só conseguirei ficar até o final do capítulo 12, é o que eu pretendo. Mas eu recomendo fortemente que você continue a leitura de Romanos durante essa semana em sua casa. Talvez um capítulo por dia. E certamente verá tantas outras áreas em que Deus nos chama a glorificá-lo de maneira muito prática no dia a dia. Paulo é um judeu, mas também é cidadão romano. E ele escreve para uma igreja que ele não conhecia. Sabia da sua origem, sabia dos seus dilemas, das suas dificuldades, conhecia alguns irmãos específicos lá, mas nunca tinha ido lá. Paulo ouve falar que há um grande problema dentro da igreja. Judeus contra gentios, algo muito comum e que ele já está acostumado em todas as igrejas por onde passa. Mas Paulo também sabe que tem um segundo problema. O maior campo missionário da época estava bem diante de Roma, mas ninguém foi enviado até lá, a Espanha. O apóstolo Paulo tinha uma segunda intenção, quer visitar os romanos para conhecê-los, pregar o evangelho a eles, encorajá-los, servi-los, ser servido por eles. Mas também ele tem a intenção de ser enviado por eles à Espanha. Romanos é uma carta tão densa e profunda, mas muitas vezes esquecemos de lê-la com essa perspectiva. Uma carta que foi escrita para unir uma igreja que estava dividida, e uma carta com motivações missionárias. Paulo está escrevendo toda essa doutrina dos capítulos 1 até 11, mostrando que todos estávamos perdidos e por meio de Cristo fomos salvos, refeitos, uma nova humanidade, um novo povo, um grande mistério. Paulo está dizendo tudo isso deve servir de base para o avanço missionário. Paulo falou de assuntos tensos, a perdição de todos os homens, falou da eleição de Israel, falou da salvação, falou da santificação. Mas para Paulo esses assuntos não ficavam apenas dentro de uma sala de estudo ou dentro da academia para ser discutido por teólogos que nunca viveram o mundo real. Paulo fala de todos esses assuntos colocando as suas mãos e os seus pés em ação. Tudo isso, toda essa teologia, inflamava o coração de Paulo para que ele anunciasse o evangelho aos perdidos. E ele quer que essa igreja de Roma entenda isso. A doutrina só faz efeito na vida de uma igreja quando coloca essa igreja no campo missionário.
Quando essa igreja entende quem ela é, o que Deus fez por ela, quem são as pessoas perdidas nesse mundo. E Romanos tem essa dupla missão: unir uma igreja e tornar essa igreja ainda mais missionária. Certamente é o desejo de todo pastor que sua igreja seja unida e missionária. Pois bem, Romanos é a carta para isso. Bom, nós temos uma igreja composta de judeus. Eles se orgulhavam de serem judeus. Se orgulhavam de seus costumes, de suas vestimentas, se orgulhavam dos seus cerimoniais, das suas tradições. Por outro lado, nós tínhamos os não-judeus, que também se orgulhavam de não serem judeus. Eles se orgulhavam de sua liberdade. O sábado para eles não era uma questão, não era um problema. Comer um belo de um churrasco de porco, uma feijoada, não era problema para um não-judeu. O não-judeu tinha uma certa liberdade, não se sentia preso aos costumes e consciências dos judeus. Então, imagine, um grupo que se considera melhor que o outro e o outro que se considera melhor que o um. Você tem uma igreja que vive em pé de guerra. É uma igreja em que qualquer faísca nesse barril de pólvora é uma explosão. E Paulo sabe disso. Então, ele começa tratando essa questão, mostrando, olha, todo mundo estava perdido, todos vocês, judeus e gentios. Em Cristo ele os uniu. E ele finaliza essa descrição do plano de salvação com o texto que nós começamos ontem. Romanos 11, 33 até 36. Depois de explorar todas as profundidades do plano de salvação de Deus, Paulo só tem uma reação. Ele dobra os joelhos e ele louva o Deus Criador, o Deus que nos redimiu. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem pode conhecer a Deus? Quem pode rastrear os seus passos? Quem pode entender a mente do Senhor? Não dá. Então o que nós fazemos? Nós nos rendemos diante de sua glória. A Ele seja toda a glória, por todos os séculos, eternamente. Amém. Amém. Nós concordamos com Paulo. Mas aí ele começa o capítulo 12 com um portanto. Paulo nos obriga a ler o capítulo 12. E o capítulo 12 é a chave, é uma dobradiça nessa carta. Começam as consequências. A Deus toda a glória. Gostamos de dizer isso. Mas o que isso significa no dia a dia? É isso que Paulo trata a partir do versículo 1 do capítulo 12. Ele diz, uma vez que tudo isso aconteceu, vocês respondem vivendo para Ele, como sacrifícios vivos. Vocês se forçam a ficar no altar do sacrifício, porque Ele já fez o maior dos sacrifícios. É assim, dedicados a Ele, vivendo todos os dias a Ele, é que vocês exalam o bom perfume de Cristo. Lembra? Quando Deus olha para esse sacrifício, Ele faz... Está agradável. Está agradável. E como nós fazemos isso? Não nos conformando ao padrão desse mundo. Nós, no passado, vivíamos na esteira do mundo. Agora não mais. Há um novo padrão de vida. Fomos criados em Cristo, somos uma nova humanidade. Então vivemos como Ele. Mas como nós aprendemos a viver assim? Bom, precisamos ter a mente renovada. À medida em que a nossa mente é renovada pelas verdades do Evangelho, Deus nos transforma. A imagem de seu Filho. E então a pergunta que certamente Paulo está para responder é a pergunta que eu e você deveríamos fazer. Tá, como uma mente renovada se comporta? Qual a primeira área em que eu deveria mudar na minha vida, uma vez que eu quero dar glória a Deus? A resposta de Paulo, do versículo 3 até o versículo 21, basicamente é: a nossa resposta racional às misericórdias do Deus glorioso é uma vida dedicada a servir, amar e abençoar até mesmo aqueles que não merecem. Eu vou repetir. Nossa resposta racional às misericórdias do Deus glorioso é uma vida dedicada a amar, servir e abençoar até mesmo aqueles que não merecem. Está pronto? Cinja o seu lombo e vamos
para a primeira evidência de uma vida que glorifica a Deus. É uma vida dedicada a servir. Olha os versículos 3 até 8 de Romanos 12. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Uma vida dedicada a glorificar a Deus é uma vida dedicada ao serviço. Paulo usa o peso de sua autoridade apostólica no versículo 3 para dar uma ordem sobre a nossa forma de pensar. Ele diz que ninguém pense de si mesmo além do que convém, além do que é necessário. Há um jogo de palavras fascinante aqui na língua em que Paulo escreveu essa carta. Ele usa o verbo phronem. Phronem era um verbo muito curioso. Ele descrevia não só uma forma de pensar, mas também uma forma de agir. Mas ao mesmo tempo também trabalhava o querer fazer tudo isso. O que Paulo está dizendo é: vocês têm uma forma de pensar que naturalmente vai redundar numa atitude, mas vocês devem desejar fazer tudo isso. Então é um combo, é uma palavra profunda, densa, muito prática. E Paulo usa ela de duas maneiras. Em primeiro lugar, ele proíbe a hiperphronem. Hiper, aquilo que está acima, certo? Já foi num hipermercado? É aterrorizante. Olhar para um supermercado daquele tamanho. Hiperphronem. O que é a hiperphronem? É pensar além. É ir além. É ter uma opinião inflamada de si mesmo. Superior. Hiperphronem é ter uma arrogância, presunção, altivez. É como uma bexiga que foi sendo cheia, 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 mas está vazia. É só ar aí dentro. Não pensem assim de vocês. Não pensem que vocês são mais do que o que vocês são. E aí, em segundo lugar, ele coloca o oposto. Ao invés do hiperphronem, sejam sophronem. O que é esta palavrinha? Bom, o phronem está lá ainda. Mas agora Paulo está usando um conectivo que traz a ideia de pensar com moderação. Não é esquecer de você, mas é ter lucidez, equilíbrio, ter uma mente saudável, ser alguém sensível, razoável. Perceba, o problema não está em pensar em si mesmo. Não, esse nunca foi o problema. O problema está em pensar em si mesmo da forma errada. Pensar além daquilo que se deve, além daquilo que nós somos, e acabar, por causa disso, esquecendo dos outros. Esquecendo das nossas fraquezas, das nossas limitações. Queridos, o orgulho não é um pecado apenas moral. Ele é uma falha na cognição. O orgulho é um problema de pensar. Você não está pensando direito. Você não está entendendo ainda quem você é. Você não entendeu quem o outro é. Você não entendeu quem Deus é. O orgulhoso é alguém que está num estado de embriaguez espiritual.
ele está alto, ele não tem controle de si, da sua maneira de pensar. E Paulo diz, não seja assim com vocês. Devemos pensar sobre nós com moderação, e ele diz ainda no versículo 3, segundo ou de acordo com a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo usa aqui uma palavra que trazia a ideia de uma régua, segundo o metro, a medida, a trena da nossa fé, da nossa crença. Tudo aquilo que nós compartilhamos e cremos juntos, o Evangelho. E o resultado disso, Deus capacitou a cada um. Deus concedeu dons a cada um. É sobre isso o que ele trabalha daqui a pouco. Deus não deu a todos a mesma função. Deus não deu a todos as mesmas capacidades. Ele distribuiu uma medida. Ele foi medindo cada um. Bom, para isso aqui eu vou dar isso, para aquele ali aquilo, para aquela lá aquilo outro. Isso humilha o pretensioso, que acha que tudo na igreja depende dele. Não, se eu não colocar a mão, as coisas não acontecem. Se não for do meu jeito, o negócio não anda. Não, você ainda não entendeu quem você é. Você está pensando errado. Mas isso também encoraja o tímido. Porque o tímido olha e fala, poxa vida, eu não tenho muitas habilidades, todo mundo aí faz tudo muito bem. Quem sou eu na fila do pão para fazer alguma coisa? Não, peraí, você está pensando de menos, o outro pensa demais, você pensa de menos. Todos devem pensar com equilíbrio. Deus concedeu dons ao seu povo. E Deus quer usar cada um para glorificá-lo. Paulo, no versículo 4, junto com 5, recorre a uma analogia do corpo humano. E essa é uma excelente imagem para pensar sobre a igreja. O corpo. Um corpo. Bom, ele diz no versículo 4, assim como um corpo tem muitos membros e cada um tem uma função. Versículo 5, nós também somos muitos. E muito diferentes. Mas nós somos um só corpo. O corpo de Cristo. Somos um só em Cristo. Paulo diz que nós somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Isso destrói aquela imagem de que, bom, a salvação é individual. Sim, você entendeu, ela é. Mas ela te coloca num corpo. O nosso mundo é um mundo individualista. As pessoas não querem vizinhos, as pessoas não querem companhia dentro de um carro, as pessoas não querem que se metam em suas vidas, mas ao mesmo tempo, nessa santa contradição, querem que todo mundo aplaude as suas vidas, que todo mundo curta as suas fotos, que todo mundo exalte quem você é, mas você não quer proximidade com as pessoas. Esse é o mundo lá fora. Paulo diz, isso não acontece dentro da igreja. Não faz nenhum sentido. Você não vai à igreja, você pertence à igreja. Nós somos membros uns dos outros. Se o membro sofre, todo o corpo sofre. Se o membro se isola, ele se torna um membro amputado, que apodrece. O nosso corpo individual não está mais sob nosso domínio. O nosso corpo agora faz parte de um outro corpo, o corpo de Cristo. Cada crente em Jesus é importante para Deus. Desde o mais velho ao mais novo. Desde o mais bonito ao mais desprovido de beleza. Todos. Mas isso também é verdade para todos. Por isso não deveríamos pensar a respeito de nós além do que convém. Pense de maneira equilibrada. Essa imagem de corpo vai além do simplesmente estarmos unidos e interligados uns aos outros. No argumento de Paulo em Romanos, a gente já falou sobre isso aqui, ele está dizendo que toda a humanidade falhou em cumprir a vontade de Deus. O primeiro homem, Adão, falhou e por causa disso todos caíram junto com ele. E mesmo o povo judeu, o povo que vem de Abraão, ainda assim eles falham constantemente, todos estão perdidos. Isso não significa que Deus desistiu da humanidade, mas Deus redimiu a humanidade. E Ele fez isso através de um filho de Eva, que não era nenhum dos que vieram, a não ser Jesus Cristo. Jesus é a nova humanidade. O que Adão não conseguiu ser. Ele foi tentado, mas venceu a tentação. Ele teve a oportunidade de saciar sua fome, mas ficou com a palavra de Deus. Tudo aquilo que Adão não fez. Ele obedeceu a Deus em todas as coisas. Jesus é a humanidade perfeita. Em Jesus, Deus está recriando a humanidade.
E ao crermos em Jesus, você sai de estar amarrado a Adão e a morte que decorre disso, e agora está pendurado em Cristo pela fé, uma nova humanidade. Quando Deus olha para a humanidade, só vê duas pessoas. Ou ele vê Adão, ou ele vê Cristo. Ao olhar para você, quem Deus vê? Adão ou Cristo? Você ainda está amarrado a Adão, escravo dos seus pecados, de costas para Deus, ou você está pendurado pela fé em Cristo e daí você não solta nunca mais? Jesus é tudo aquilo que nós deveríamos ser, mas nós não conseguimos, por causa do nosso pecado. Jesus cumpre toda a vontade de Deus, e quando cremos nele, somos um com ele. Somos unidos a Cristo, passamos a fazer parte dessa nova humanidade. Uma vida agora que pode ser alvo de santidade, de misericórdia, uma vida que pode buscar a Deus. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. É termos sido tornados verdadeiramente humanos, semelhantes a Jesus. Mas enquanto o restante da criação ainda não é refeito, nós temos, tudo isso acontecerá só no último dia, quando Jesus voltar, um novo céu, uma nova terra. Ainda assim nós temos de lidar com o pecado dentro de nós. O velho homem ainda está aí, e você sabe disso, né? Como disse aquele crente do passado, eu achei que tinha afogado o velho homem no batismo, mas descobri que o desgraçado sabe nadar. O desgraçado sabe nadar. Ele está aqui dentro, não está? O velho homem volta. Às vezes a gente está preparado para combater, outras vezes ele nos assalta e nos domina, e nós pensamos, meu Deus, como eu pude fazer isso? Eu não queria fazer isso. Queria sim, você só não sabia. Porque ele está aí dentro, querendo acabar com a sua vida, acabar com a vida dos outros, e esse inimigo é você mesmo. Adão ainda está em nós. Então, temos de lutar contra o nosso maior inimigo. Qual é o nosso maior inimigo? É o irmãozinho que senta do meu lado todo domingo. Não, não é. É você mesmo. É o irmãozinho que você vê quando olha no espelho todos os dias. Esse é o seu maior inimigo. Como nós combatemos esse maior inimigo? Combatemos como seres humanos de verdade, que fazem a vontade de Deus, que sacrificam a si mesmos para viver a vontade dele. Foi isso que vimos no começo do capítulo 12. Então devemos sacrificar os nossos corpos a Deus, para que possamos ser cada vez mais humanos, mais parecidos com Jesus nessa vida. Mas como isso funciona na prática? Quais são os altares ou ambientes onde esse sacrifício acontece? E dos versículos 6 a 8, Paulo identifica o primeiro altar de sacrifício do eu, é o altar do próprio corpo de Cristo, nos relacionamentos entre os irmãos. Jesus é o ser humano perfeito na terra, mostrou isso por meio da santidade, da misericórdia, das curas, dos milagres. E uma vez que nós nos tornamos parte de quem Ele é, suas habilidades especiais, suas capacidades divinas foram divididas entre nós. É como se em todo o seu corpo, Jesus concedesse um pedacinho de quem Ele é para cada um. Então o mundo só verá quem Jesus é, quando esse povo estiver junto. Cada um usando uma faceta de Cristo, uma habilidade que é só de Cristo, e Ele repartiu um pedacinho para cada. Quais são alguns desses dons? É o que Paulo diz no versículo 6. Temos diferentes dons segundo a graça. Ele não deu porque merecíamos, Ele deu porque Ele quis. Que dons são estes? Nós veremos já. Mas basicamente o que Paulo está dizendo, olha, se fomos unidos a Jesus, Ele dividiu os seus poderes com cada um de nós. Cada membro desse corpo foi capacitado a agir como Jesus agiu e age em alguma área. E quando todo mundo se junta, aí sim a gente consegue mostrar quem Jesus é para esse mundo. Como a humanidade perfeita é, como a humanidade deveria ser e um dia será, quando Jesus voltar. Que dons são esses, Paulo? Bom, se você fizer uma comparação das listas de dons que Paulo apresenta aqui e apresenta em 1 Coríntios, bom, você vai perceber que tem alguns elementos diferentes em cada lista. Alguns se repetem, outros não. Então é bem provável que Paulo não esteja sendo exaustivo, dizendo todos os dons que existem, mas ele coloca alguns exemplos aqui.
e explica como eles devem ser praticados, como se Cristo fosse membro dessa igreja. Primeiro dom, ele diz no versículo 6 ainda, profecia. Mas pastor, profecia ainda válida hoje? Pergunta para o seu pastor, tá bom? Na segunda-feira ele certamente vai ter uma resposta muito bonita para te dar, e muito prática. Mas Paulo diz, olha, se é profecia, comunique essa verdade em conformidade com a fé, aquilo que Deus revelou. Versículo 7, se é serviço, a palavra aqui é a tradução da palavra diaconia. Não são só os diáconos que servem. Deus capacitou membros do seu corpo a servirem. Se for serviço, faça isso com dedicação, não como quem faz um favor. É triste alguém que serve o outro, mas fica fazendo isso como se fosse um favor, só dessa vez. Eu espero algo em troca. Paulo está dizendo, isso não é Cristo, isso é o mundo. Cristo nunca fez isso. Imagina se Cristo nos servindo naquela cruz estivesse dizendo, estou fazendo isso, mas você vai ter que retribuir, viu? Senão eu paro de te servir. É Cristo servindo. Terceiro, ainda no versículo 7, ensino. Esse dom, essa palavra traz a ideia de algo doutrinário. Deus concede pessoas para o seu povo que ensinem a sã doutrina a nós. Versículo 8, exortação. Certa vez conheci uma irmã que dizia que tinha o dom da exortação. Só que ela não tinha nenhum tato ao exortar as pessoas. Ela achava que tinha aquele dom. E eu tive que dizer, minha irmã, não é você quem define o dom que você tem. Primeiro, é Deus quem define esse dom e Ele vai mostrar isso através do corpo. O corpo vai identificar, nossa, aquela pessoa tem o dom de exortação. Não é você quem diz, eu tenho esse dom. A igreja vai perceber. Por quê? A exortação não é só bater contra aquele que está em pecado, mas é sentar do lado dele, encorajá-lo, dar ânimo, confrontar sim, mas animar e olhar, olha, vamos consertar isso na sua vida, vamos caminhar junto. Não é só chegar e falar, olha, Deus mandou falar que está tudo errado, você vai para o inferno, passar bem. Isso não é exortação. Exortação, olha, está errado sim, mas vamos caminhar junto? Tem como sair desse buraco. E eu estou junto com você aqui. Em quinto lugar, ainda no versículo 8, Paulo fala sobre contribuição, que é curioso. Todos são chamados a ser generosos, mas há alguns que serão dotados com um coração generoso. E Paulo fala, então faça isso fazendo de maneira sincera. Dar com, a palavra traz a ideia de simplicidade, sem segundas intenções. Faça de coração mesmo. O irmão dá uma oferta gorda, mas ele quer que seja publicado no boletim. Ele quer que, pastor, não vai dar nenhum agradecimento público aqui, eu doei um terreno para a igreja. Isso não é um dom. Você não está exercendo o dom como Cristo faria. Sexto, ele fala sobre liderança, e ele diz, aquele que preside, faça com zelo, com diligência, com prontidão, sem preguiça, é necessário liderança. Sétimo, misericórdia. Quem faz isso, ajude com alegria. Socorra o aflito com alegria. E aqui, só duas pessoas vão se identificar com essa palavra mais do que todas as outras. Porque a palavra que Paulo usa para alegria é hilarotete. De onde temos Hilário. Eu descobri que temos um Luiz José Hilário aqui, não é? E que o irmão dele chama José Hilário. Ou mundo pequeno. É muito hilário para pouco metro quadrado. Quem exerce misericórdia faz de maneira hilária. Com hilariedade. Com prazer radiante. Com alegria. Não apenas com cara de obrigação. Que prazer servir ao Senhor enquanto eu sirvo o seu corpo. Você tem prazer em lavar uma louça? Tem prazer em varrer um chão? Tem prazer em socorrer alguém? Qualquer serviço que você faz pelo corpo de Cristo é um serviço que você faz a Cristo. Como se Ele fosse usar aquele lugar. Como se Ele fosse comer naquela louça. Faça com alegria. É claro que um só crente não vai ter todos esses dons. E aqui está o nosso erro. A gente acha que o pastor tem que ter todos os dons. Que a esposa do pastor tem que ter todos os dons. Que os filhos do pastor têm que ter todos os dons. Não é isso que Paulo diz. Ele está dizendo muito claramente, cada um terá 1, 2, 3, 4, não sei quantos dons que Deus quiser, mas um só não vai ter todos. Todos terão todos. Juntos.
Mas Deus está capacitando individualmente cada membro desse corpo. E aí, quando essa igreja estiver reunida, não só no dia de culto, porque em dia de culto a gente participa, mas é de maneira limitada, não é? Certamente você cantou, mas não tinha microfone para todo mundo aqui. Você gostou da condução dos instrumentos, mas nem todo mundo estava tocando. Nesse momento, tem um pregando e os demais estão ouvindo. Então, no dia de culto, dons são exercidos de maneira limitada, porque nem todo mundo está em evidência, entre aspas. É óbvio que os dons vão além do domingo. Os dons têm a ver com a nossa vida regular, como um corpo. Uma igreja que caminha junta, que serve. E ministérios não se resumem apenas àqueles que as pessoas veem no domingo. E Paulo vai deixar isso claro daqui a pouco. A primeira evidência de uma vida que glorifica a Deus é uma vida dedicada a servir. Queridos, na igreja tem muitas raízes de amargura que vêm de pessoas que desejam dons que não têm, ou que desprezam as funções mais humildes. A transformação da mente nos faz aceitar o lugar que Deus nos deu no corpo. Ele sabe o que está fazendo. Certamente Ele te deu o dom mais propício para te humilhar, para que você lembre que você não é nada. Eu me lembro, pela primeira vez que entrei numa igreja e ouvi o evangelho, eu sentei no fundo, eu morri de medo de encarar o olhar de alguém. Eu tremia, minha mão suava, eu ficava vermelho, eu queria fugir, eu fui criado igual um bicho, e eu era um bicho. O Senhor me transformou naquele dia. Eu chegava atrasado todo culto e saía mais cedo todo culto. Por quê? Porque eu não queria que ninguém falasse comigo. Até o dia que o Senhor falou, até quando você vai brincar de ser crente? E então eu falei, eis-me aqui, Senhor. Bé! A ovelhinha está pronta para ser sacrificada, todos os dias. E aí o Senhor foi dizendo, tá bom, então eu vou te dar esse dom, esse dom, esse dom. E o Senhor me conduziu ao sagrado ministério. E hoje você ouve alguém falando da parte de Deus, que tem a plena consciência de que só é capaz de abrir a boca por capacitação divina. O Senhor nos dá dons para nos lembrar de onde nos tirou, para que a gente nunca se orgulhe. Se alguém te aplaude, dá um tapinha nas suas costas e diz, meu amor, meu irmão, que bênção você é. Como você me abençoa, é para você lembrar, eu não sou nada. Eu sei que eu não presto. Eu sei que se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria fazendo isso. Eu nem gostava de fazer isso. Esses são os dons que Deus dá. Ele dá o dom exatamente onde a gente precisa, para nos humilhar e nos usar no lugar mais desconfortável de nossas vidas. O dom que Deus te deu não é o lugar onde você se sente à vontade. O dom que Deus te deu é exatamente no lugar onde você diz, eu não gosto disso aqui. Eu não consigo fazer isso. Mas agora a responsabilidade está nos meus ombros. O que você faz? Bota o teu joelho no chão, clama por socorro, e todos os dias tem consciência, eu só consigo fazer isso porque Deus me capacita, porque se fosse por mim, eu nem estaria nesse lugar. Isso é o dom que Deus te deu. Graças a Deus, que pensou até nisso, para nos humilhar, e para que possamos glorificá-lo. Pergunta é, você está servindo? Está exercendo o dom que Deus te deu? Talvez você está só no lugar em que está confortável. Não, que bênção que está servindo, pelo menos está fazendo alguma coisa. Mas certamente o serviço a Deus vai te colocar em lugares desconfortáveis. Deve colocar. A igreja não é um lugar para você se sentir bem. Eu vou repetir. A igreja não é um lugar para você se sentir bem. Você é um pecador. Se sentir bem consigo mesmo não é uma boa coisa. A igreja é um lugar para nos incomodar, para nos lembrar a realidade de quem nós somos, da perdição da humanidade. A igreja é onde nós vemos o melhor do ser humano, e o melhor do ser humano é Jesus Cristo, mas é onde nós vemos o pior do ser humano, e o pior do ser humano é Adão, somos nós. A igreja não está aqui para ser legal, para ser cool, para ser da moda, top. A igreja está aqui para te lembrar que há um problema na humanidade.
E Jesus consertou esse problema. E há um problema em você, e Ele está consertando esse problema em você. Uma vida que glorifica a Deus é uma vida dedicada a servir. Em segundo lugar, uma vida dedicada à glória de Deus é uma vida de amor, dedicada a amar. Olha os versículos 9 até 13. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Uma vida que glorifica a Deus é uma vida dedicada a amar. Agora, Paulo se move do fazer, ele falou dos dons, para o ser, o caráter, o coração, o amor. O amor é a infraestrutura de todos os dons. Ele é a plataforma, ele é a base, é o alicerce de onde os dons surgem e podem ser manifestos. O amor é o ambiente em que os dons são manifestos. Em outras palavras, a pergunta que você deve fazer é: em qual ministério eu consigo descobrir o meu dom? Em qual ministério eu consigo exercer o dom que Deus me deu? Certamente não é no ministério de igreja formal apenas. Como eu disse, no dia de culto, nem todo mundo está exercendo o seu dom no sentido de evidência. Tem irmãos que chegam, se assentam, cantam, oram, ouvem e depois vão embora. Se o dom está restrito apenas às coisas que nós fazemos de domingo, tem um problema, esse irmão não vai servir nunca. Então dons vão ser evidenciados em outro ambiente, não apenas neste. Neste também, mas em outros principalmente. É muito mais profundo, é muito mais diário. Perceba no versículo 9, Paulo fala nos relacionamentos de amor. E a palavra que ele usa para amor aqui é a palavra que muitas vezes é associado a Cristo. O amor sacrificial. O amor que se entrega pelo bem do outro, mesmo que o outro não mereça. A cruz é um exemplo desse tipo de amor. O amor ágape. O amor seja sincero. Não seja um amor hipócrita. Literalmente é essa palavra que Paulo usa aqui. Sabe de onde vem o termo hipócrita? Vem dos teatros antigos lá na Grécia. Antes de termos as novelas e os cursos de ator, como é que as pessoas faziam naquela época? Era muito mais tranquilo. Então você tinha algumas máscaras prefigurando sorriso, outra tristeza, outra raiva, outra decepção, algumas susto. E aí o ator, enquanto interpretava a peça, o que ele fazia? Para deixar muito claro para a audiência qual era o sentimento que ele estava tendo ao representar aquele personagem, ele colocava a máscara. Então por dentro ele poderia estar triste, com algum problema em sua casa, em sua vida, em sua família, mas ele usava uma máscara de alegria. Todo mundo aplaudia, mas era só aparência. Por outro lado, ele podia estar radiante de alegria, mas tinha que representar uma personagem triste. Era máscara, hipócrita. E Paulo está dizendo que o amor de vocês não seja hipócrita. Não usem máscaras. Não usem máscaras. Não seja um ator. Não seja alguém que ama de maneira fingida. Que o amor seja sincero entre os membros do corpo de Cristo. Amor verdadeiro, queridos, não é só performance. Não é só mera aparência. Olha como aquela pessoa ama. Você viu o que ela fez? Oh, que legal que ela fez aquilo. Mas isso não necessariamente representa amor.
Porque às vezes você pode fazer o que é certo, mas não por amor. Faz por medo, porque querer algo em troca. Enfim, há inúmeros motivos pelos quais fazemos as coisas. E Paulo diz que seja genuíno, seja interno, de dentro para fora, autêntico, transparente. Esse é o tipo de amor que oferece o ambiente para que a gente exerça os nossos dons. Então, é uma lógica dentro do argumento de Paulo. Por que vocês estão divididos? Por que vocês não estão unidos na missão que Deus deu? Sabe por quê? Porque vocês não estão exercendo os dons que Deus concedeu. E sabe por que vocês não estão usando os dons que Deus lhes concedeu? Porque vocês não estão amando. Por que uma igreja é mesquinha e não oferta? Por que uma igreja não se envolve com o serviço? Por que uma igreja não evangeliza? Por que uma igreja não se submete à liderança, à autoridade da Escritura? Porque é um problema de amor. Ela está amando outras coisas, ou está amando de maneira falsa. O problema é do coração. A gente pode fazer campanha missionária, pode fazer campanha para levantar recursos, vai ter os recursos talvez, mas será que eles são resultado do amor? O amor seja sem fingimento, queridos. É o primeiro alvo de uma igreja. Amor. O amor cristão não é um sentimentalismo cego. No versículo 9, Paulo continua. Ele odeia o mal. Ele odeia o mal. A palavra grega que Paulo usa para odiar aqui, interessante, hoje é o dia dos escândalos, né? Você imaginou que a Bíblia diria para você odiar alguma coisa? Vim para a igreja para ouvir que eu tenho que amar, não é? Sim, mas não o mal. O mal você odeia. A palavra que Paulo usa aqui é a palavra que traz a ideia de se horrorizar com o mal. Não se sentir à vontade ao ver o mal. O amor odeia o mal e se apega, se aproxima do que é bom, do bem. O amor verdadeiro odeia aquilo que destrói o objeto de seu amor. De maneira bem prática, o amor verdadeiro irá odiar aquilo que está destruindo seu filho. Vai odiar aquilo que está destruindo sua esposa, aquilo que está destruindo seu marido, aquilo que está destruindo sua igreja. Em nome do amor, muitas pessoas deixam o pecado correr solto na vida das pessoas. É um filho em que a rebeldia está nítida no coração. Mas eu amo meu filho, não posso disciplinar meu filho. Você não está odiando o mal no coração do seu filho, você está amando o mal. Odeie o mal. Se há pecado no seio da igreja, odeie o pecado. Combata o pecado. Porque senão não estamos amando sinceramente. Odeie o mal. É necessário odiar o mal e nos apegarmos ao bem. O que é que você deseja na vida da pessoa a quem Deus te colocou para servir? Por vezes a gente olha e fala, deixa, vai dar ruim uma hora. Aí vai aprender a lição. Não é assim que a gente ama. A gente ama chamando para perto e fala, meu irmão, está errado. Isso aqui que você está fazendo com a tua vida está errado. E vai dar errado. Eu não quero saber. Irmão, eu fiz a minha parte. Por vezes a gente olha e fala, bom, eu tive a conversa, mas mentalmente, tá? Então assim, Senhor, diante do Senhor, vamos fingir que eu falei com ele? Não, você não falou. Você tem que fazer isso. Odeie o mal que está destruindo a vida do seu irmão. Apegue-se ao bem e apresente isso para ele. Bom, no versículo 10, Paulo usa uma outra palavra para se referir a amor. Uma palavra que deu nome até às cidades. Filadélfia. O que é Filadélfia? É o amor fraternal. É o amor de irmão. Irmão é uma relação assim peculiar, né? Irmão se odeia naturalmente. Um puxando o cabelo do outro, pegando as coisas do outro, querendo bater um no outro, brigando um com o outro. Mas aí quando vem alguém para brigar com o nosso irmão, a gente fala, não, só eu posso bater no meu irmão, você não. Só eu posso odiar o meu irmão. Porque é algo que nos une, é o nosso lar, é o vínculo sanguíneo, é a criação de nossos pais, é a mesma comida que comemos todos os dias, os dilemas que enfrentamos. Amor de irmão, e Paulo diz que haja amor de irmão entre vocês. Que vocês estejam tão próximos a ponto de se amarem tanto, mas também de brigarem tanto. Isso é o que deveria ser a igreja. Não um lugar em que a gente vem, usa roupa de ver Deus, né? E aqui a gente se comporta por 2 horas, eu preciso me controlar. A pessoa fez o que eu odeio,
Mas eu vou me controlar. Por quê? A gente está aqui para glorificar Deus. Aí acaba o culto, você está voltando para casa, você começa a descer a lenha nela. Fala, tá vendo? Falei, olha lá, o jeito que ela olha, o jeito que ela se veste, o jeito que ela se comporta. Por que você não fez isso na frente dela? Não é isso que a gente faz em família? Tá lá, todo mundo bonitinho, vamos sentar à mesa, vamos comer. Aí começam a olhar, olha o tamanho da carne aqui desse prato, isso aqui o meu está menor. E aí começa a brigar. Isso é uma família normal, pelo menos lá em casa é assim que funciona. Não é assim? A gente briga quando a gente está dentro de casa. Não é assim? Porque nós somos assim. E porque na igreja a gente pensa em ser diferente. O convívio na igreja não quer dizer que a gente vai começar a brigar e jogar cadeira um no outro aqui na hora do culto. Mas é nos nossos relacionamentos ser transparentes o suficiente para que haja esse tipo de amor. Um amor em que eu sou assim, meu irmão. Não queria ser, mas sou. E estou lutando para não deixar de ser. E eu sei que você também não é a última bolacha do pacote, né? Você não é uma flor que se cheire. Então vamos aprender a viver juntos? Isso é amor. Isso é igreja. Ele continua no versículo 10. E fale, honrem, deem honra uns aos outros. Considere o outro melhor, acima, superior. É isso que ele está dizendo. Basicamente o que Paulo está dizendo aqui, olha, na igreja tem que ter competição. Peraí, competição do quê, Paulo? Competição não para ver quem é melhor que o outro, mas competição para ver quem honra mais o outro. Quem dá o lugar de preferência ao outro. Uma igreja em que os membros competem para servir um ao outro, exaltar o seu irmão ao invés de si mesmo. Esse é o corpo de Cristo. Eu me preocupo com você, meu irmão. Que você tenha o melhor lugar. Eu prefiro servir. Isso é igreja. Paulo, então, no versículo 11, continua. Fala sobre zelo, sobre diligência. Sejam fervorosos. Nada de preguiça, nada de lentidão, de hesitação no serviço ao Senhor. Sejam fervorosos. Já passou café? Certamente passou alguns hoje, não foi? O que a gente faz quando passa café? Tem que ferver a água, não tem? Especialistas dizem que não pode ferver, né? Tem que ser quando começa a borbulhar lá. Enfim, a água está quente. Pensa numa água fervente, borbulhando. Paulo está dizendo, assim devem ser vocês no serviço ao Senhor. Em ebulição. Água fervente, ardente, apaixonado. Não é um crente iceberg. Um grande bloco de gelo que não faz nada, não se move, ainda congela os outros que chegam perto. Seja água fervente. Inflame aquele que está do seu lado. Meu irmão, vamos servir a Deus. Mas o outro falou isso. Não interessa, meu irmão. Olha o que Jesus fez por nós. O amor cobre multidão de pecados. Vamos! Seja você alguém que inflama os outros no serviço ao Senhor. Versículo 12, Paulo apresenta o tripé do fervor. Um banquinho de 3 pernas. Como eu mantenho o fervor aceso? Primeiro, seja alegre na esperança. A sua alegria não vem das circunstâncias. A sua alegria vem daquilo que Deus prometeu para nós, do destino final, novo céu e nova terra. Se alegre nisso. Segundo, seja paciente na tribulação. Saiba permanecer sob pressão, consciente de que um dia ela vai passar. A tribulação passa, não passa? Passa. Persevere. Terceiro, seja perseverante na oração. Ore o tempo todo. E aí você vai ter o seu fervor sempre aceso. Sempre aceso. Versículo 13, ajudem a suprir as necessidades dos santos. Compartilhem as necessidades dos outros, como se fossem suas. Ser parte do corpo de Cristo significa que a necessidade do outro também é minha necessidade. Vamos fazer um exercício simples aqui. Imagina que determinado irmão da igreja perde o emprego. E ele tem várias contas para pagar. E aí esse irmão, ele era muito envolvido com a igreja. Mas agora ele vai ter que se virar para conseguir pagar as contas dele, os boletos dele. E aí então ele começa a se ausentar da igreja. Por quê? Porque ele está tendo que fazer bico, fazer hora extra, para correr atrás do dinheiro. A igreja vai começar a perder por causa disso, não vai? Cadê o irmão para abrir a igreja? Ele está no novo emprego. Cadê o irmão para fazer o que ele fazia? Ele não está mais aqui. Porque ele está com necessidade, desesperado, correndo atrás. É claro, Paulo não está dizendo, olha, sustente o irmão para ele nunca mais trabalhar. Mas olhe para a necessidade dele com misericórdia. Olhe para a necessidade dele como se fosse sua, porque no final das contas será sua sim. Porque a igreja vai perder com a ausência de um irmão que está correndo atrás de coisas porque está com necessidade.
os meus recursos também podem ajudá-lo, podem servi-lo de alguma maneira. Pratiquem a hospitalidade, diz Paulo ainda no versículo 13. Aqui Paulo usa a palavra grega philoxenian, ou philoxenos. A gente tem o oposto na nossa língua, que é a xenofobia. O que é a xenofobia? É o ódio, é o medo do diferente. Do diferente. E Paulo está dizendo o contrário da xenofobia. Ele está falando do amor ao diferente. A hospitalidade, basicamente, é o amar o diferente. Não é só abrir a sua casa para alguém. Isso é parte da hospitalidade. A hospitalidade é amar aquele que é esquisito. E o lugar para ter gente esquisita, que é a igreja. Não é verdade? Você quer ter dúvida? Ou você quer tirar essa dúvida? Olha no espelho. É o primeiro esquisito, é você. Aí depois olha para o lado, né? Não vou dizer para você não vou pedir para você olhar para o lado e falar, meu irmão, você é o esquisito. Porque ele sabe disso. Ele está pensando mesmo de você. Você é o esquisito para ele também. É amar o esquisito. O que é o esquisito? É o diferente de mim. Ele faz as coisas diferentes. Ele pensa diferente, ele tem um rosto diferente, gostos diferentes. Pratiquem o amor ao estranho, ao esquisito. Esse mundo é cheio de hostilidade. Esse mundo odeia o diferente. E ele tem mostrado isso com o discurso de que ele é a favor do diferente. É mentira. Quando diz isso, esse mundo está separando as pessoas diferentes. O Evangelho une pessoas diferentes, porque chama a gente a amar o diferente de nós. Ele tem uma história diferente, ele tem um cabelo diferente, ele tem um jeitão diferente, ele tem uma tonalidade de pele diferente, mas em Cristo nós somos um. Somos um. Isso não nos separa mais. Como saber e exercer o meu dom, o dom que Jesus me deu? Você vai descobrir amando o seu irmão. Amando o seu irmão. Mas como eu amo meu irmão se eu não tenho sentimentos positivos pelo meu irmão? O amor não é sentimento. Para Jesus você não sente para amar, mas ama para sentir. Você começa a servir. E à medida que você serve, o sentimento começa a vir. Porque o sentimento é resultado do amor. Todas essas ações descrevem Jesus amando. Você reparou isso? Tudo isso aqui a gente consegue ver Jesus. Então, se nós somos membros de Jesus, devemos fazer essas coisas também. A segunda evidência de uma vida que glorifica a Deus é uma vida dedicada a amar. Mas aí tem a terceira. E agora se prepare. Porque a terceira é para fechar mesmo o sermão. Uma vida que glorifica a Deus é uma vida dedicada a abençoar. Até mesmo aqueles que não merecem. Olhem os versículos 14 até 21. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se nos sacrificarmos nos
relacionamentos entre os irmãos, usando os nossos dons para amá-los, seremos cada vez mais humanos, mais parecidos com Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós. A gente entendeu isso, Paulo, tá, mas tem algum outro exemplo de ambiente em que esse sacrifício pode ser feito? Sim, que bom que você perguntou. O segundo ambiente, o segundo altar, não é necessariamente nos relacionamentos de dentro do corpo de Cristo, mas nos relacionamentos que temos com pessoas lá fora. Em especial com as pessoas más e com a maldade que elas produzem. O foco de Paulo aqui parece sair de dentro do corpo de Cristo e se estender para o mundo lá fora. Esse trecho é difícil de praticar, queridos, o mais difícil. Aqui o sacrifício vivo é colocado não diante de gente pecadora como nós, mas que entendeu, a gente está dentro da igreja, é um ambiente em que estamos em busca de Deus. Então, se há uma falha de um irmão e ele se arrepende, a gente deveria ter compaixão, perdoar. Tá bom, meu irmão, vamos lá, mais uma vez, vamos tentar. É um sacrifício difícil, mas é um sacrifício possível. Mas a partir do versículo 14, Paulo apresenta o sacrifício, não diante de gente que nos ama, mas diante do carrasco, diante de gente que nos odeia, que quer ver a gente sangrar, quer ver nossa morte. Paulo fala sobre nossa atitude, versículo 14, perante aqueles que nos perseguem. Perseguição às vezes acontece dentro da igreja, né? Não deveria, mas acontece. Mas na maioria das vezes vem de fora. Devemos ser bênção na vida dessas pessoas. Paulo diz, não amaldiçoem, não desejem o mal, não falem mal dessas pessoas, mas abençoem, falem bem delas, desejem o bem delas. Quando o mundo fala mal de você, você fala bem de Deus, por meio das suas atitudes, buscando o bem do seu agressor. Isso não é fraqueza, não. Para o mundo pode parecer. Isso é poder sobrenatural. Isso é Cristo em nós. O cristão não vive numa bolha. Versículo 15, Paulo diz, ele se alegra com os que se alegram. E chora com os que choram. Isso exige a morte do eu invejoso, que só pensa em si mesmo, que sofre com o sucesso do outro. Mas também exige a morte do insensível, interno, que ignora a dor do próximo. Nós devemos nos alegrar e chorar com as pessoas. Sim ou não? Aqui de dentro da igreja. Aqui é uma boa plataforma para começar. Você se alegra quando o irmão diz que conseguiu o sonho, que as coisas estão caminhando? Você bate palma? Você chora quando o irmão está em luto? Quando ele perdeu alguém? Você vai lá. Ah, mas não conheço direito o irmão. Ele não é um com você? Ele não faz parte do corpo? Vai lá e dá um abraço nesse irmão. Não precisa falar nada. Senta ali e chora com ele. Já é difícil fazer isso dentro da igreja, né? Mas pensa, Paulo está falando dos relacionamentos lá fora. Festejar em aniversários, em casamentos de vizinhos. Que bela maneira de mostrar quem Cristo é para esse mundo. Mas também chorar com a doença e o luto das pessoas. Isso é ser como Jesus para as pessoas. É abençoar esse mundo mal e mostrar para esse mundo como nós, seres humanos, deveríamos ser. Há compaixão, há amor nesse mundo ainda, e esse amor está no corpo de Cristo. Paulo, no versículo 16, diz para não sermos orgulhosos, mas nos associarmos ou sermos solidários com os humildes. O Evangelho nivela todas as pessoas, tanto de dentro da igreja quanto de fora da igreja. Ninguém é maior que ninguém, não importam as diferenças. Então, quando você vê um pedinte, quando você vê uma pessoa em degradação por conta do vício, do álcool, da droga, você se compadece. Sabe que talvez se der uma moeda não vai resolver nada, talvez até piore a situação dele, mas no mínimo se compadece. É uma pessoa criada à imagem de Deus.
Se associe aos humildes. Tenha compaixão. Bom, como se tudo isso já não bastasse, Paulo ainda aperta o cerco para nós. E a partir do versículo 17 até o versículo 21, ele diz: não só abençoem as pessoas de modo geral, mas reajam de forma diferente delas quando o mal aparecer. Como você reage quando o mal bate a porta? Paulo diz: reajam de maneira diferente. De 5 maneiras diferentes. Primeira forma de reagir ao mal é o planejamento. No versículo 17 ele diz: não paguem o mal por mal. O mal apareceu. Qual a primeira reação que nós queremos ter? Retribuir. Ah, é? Você vai ver. Mas olha o que Paulo diz: não paguem mal por mal, mas procurem fazer o bem diante de todos. Procurem. Essa palavra traz a ideia de planejamento, de esforço. O que ele está dizendo de outra maneira seria: você pensa previamente antes de responder. Espera aí, mas se o mal foi feito agora, como é que eu vou pensar? Eu tenho que responder agora. Você encontrou a solução. Você planeja antes de sair de casa. Você pensa antes do mal bater a porta. Você sabe que ele vai bater a porta. Sabe que ele chegará em algum momento. E o que você faz? Eu vou ficar esperando, vamos ver como é que eu vou reagir quando ele aparecer. Não! Você pensa em como vai reagir. Isso é sabedoria divina. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 28, o sábio diz: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O sábio pensa, planeja. Planeje reagir ao mal de maneira bondosa. Porque se você não planejar, você vai fazer tudo que está dentro do seu coração. E depois vai se arrepender, certamente. Quando você retribui o mal, você se torna escravo do seu inimigo. Você só reage ao que ele fez. Ele ditou o seu comportamento. A única maneira bíblica de lidar com isso é a antecipação, de modo prático. Pensar e planejar como você vai responder ao conflito. Tem um livrinho da Nutra Publicações chamado Amargura, do Lu Priolo. Eu recomendo fortemente que você leia esse livreto. Ele é baseado nesse trecho aqui, sobre perdão. Como lidar e perdoar alguém que continua me fazendo mal, continua me odiando. E ele aplica isso aqui, nesse texto. Ele diz: planeje. Planeje responder a uma esposa que vai ser amarga com você 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Planeje amar uma pessoa que vai continuar falhando com você. Planeje, porque senão você vai reagir com o pecado e vai gerar mais conflito, vai pagar mal com mal. Planeje. Segundo, pacifique. Versículo 18. Ele coloca a paz aqui de 2 lados. Primeiro, uma paz condicional, se possível, no que depender de você. Se possível. Você sabe disso. A gente consegue viver em paz, se possível. Tanto com crente quanto com descrente. Mas essa é a parte condicional, porque depende do outro lado. Mas aí ele coloca a paz, segundo aspecto, é incondicional. No que depender de você. Tudo que depender de você, você está fazendo para ter paz. Só não vai ter paz porque o outro lado não quis. Mas você fez tudo o que era preciso. A nossa obediência não depende dos outros. Paulo é realista, queridos. Há pessoas com quem não haverá paz. Mas a culpa dessa quebra não pode ser sua. Você deve ter a consciência tranquila de que eu fiz tudo o que era preciso. Tem algumas perguntas que podem nos ajudar a descobrir se fizemos tudo o que era possível ou preciso. Primeiro, fui eu que provoquei o mal? Se fui eu que provoquei o mal, então o que depende de mim é ir lá pedir perdão. Eu sou o ofensor. Segunda pergunta. Eu prolonguei ou alonguei o mal? Foi o outro que fez. Mas como eu reagi? Talvez eu devolvi o mal com o mal. Então não tem como eu dizer: olha, você precisa viver em paz comigo, porque eu fiz alguma coisa também. Terceira pergunta. Eu posterguei o problema? Talvez eu não sou culpado. Mas eu não resolvi na hora que tinha que resolver. Eu deixei o sol se pôr sobre a minha ira. O tempo está passando. E isso vai gerar mágoa, amargura, distanciamento, desconfiança. Paz. É assim que a gente responde ao mal. Terceiro, não se vingue, diz o versículo 19. Paulo cita Deuteronômio 32 aqui.
Em Deuteronômio 32, Deus está falando sobre o castigo que traria aqueles que seriam instrumentos de disciplina nas suas mãos para punir Israel. Então assim, o povo de Deus foi chamado a escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, obediência ou desobediência, está na mão de vocês. Se vocês obedecerem, eu hei de mantê-los na terra, irei abençoá-los. Se não, eu vou tirar vocês da terra, vou disciplinar vocês, não vou deixar de ser o Deus de vocês. Continuo sendo o Deus da aliança, mas tem os termos da aliança. Foi assim que Deus se revelou a Israel no Antigo Testamento. Então, o povo de Israel pecou, e Deus está dizendo, o dia que isso acontecer, eu vou trazer outras nações, eles vão tirar vocês daqui, vão derrotar vocês, vão oprimir vocês. Aí o povo diz assim, tá, mas como isso funciona? Porque o Senhor está pagando mal com mal. O Senhor está disciplinando a gente usando um povo ruim, que vai maltratar a gente. O próprio Deus já responde isso. Em Deuteronômio 32, no versículo 35, ele diz, a mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando o pé deles resvalar. Porque o dia da sua calamidade está próximo, Deus está falando dos que iriam castigá-los. E o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles se foi e já não há nem escravo nem livre. Deus está dizendo, não precisam se vingar, eu farei isso. Isso é disciplina apenas, mas eu vou me vingar. Quando eu perceber que você já não tem mais para onde recorrer, aí eu vou intervir. E Paulo cita Deuteronômio 32. Ele lembra desse texto para aquele povo de Roma. Não se vingue, dê lugar à ira de Deus. Tem dois motivos do porquê nós não somos chamados a nos vingar. Primeiro, porque você não tem autoridade para isso. Deus está dizendo que a vingança é dele, a retribuição é dele. Então ele não deu a nós a autoridade de nos vingarmos. Por mais que a gente tenha vontade de fazer isso, né? Então não tem autoridade para isso. Mas vou fazer mesmo assim. Ah, é mesmo? Quer dizer que você é capaz de se vingar. Você é capaz de executar plena justiça, né? Não, eu acho que sim. Deixa eu ficar 5 minutos com aquela pessoa numa sala e você vai ver que eu vou dar para ela a paga de tudo que ela me fez. É mesmo? Como é que você executa justiça para uma pessoa que entrou numa casa, violentou suas filhas, matou todas elas? Como você consegue aplicar justiça a essa pessoa? Matando ela. Talvez é o que você pense. Tá, se você matou ela, as vidas que foram ceifadas continuam ceifadas. Você é incapaz de executar justiça. Plena vingança você não consegue. Mas há um que fará isso. Há um que consegue e promete que fará. Todo aquele que causou mal receberá paga. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. Deus há de trazer justiça, de tal forma que há de ressuscitar aqueles que creram em Jesus, e há de punir eternamente aqueles que o rejeitaram. Deus retribuirá. Ele retribuirá. Deem lugar à ira. Não tragam para si, porque vocês não têm capacidade de fazer isso. Versículo 20. É providência. Como é que eu respondo ao mal? Você, olha o que diz o versículo 20, faz o contrário. Ao invés de executar vingança, Paulo cita Provérbios 25, versículos 21 e 22. Se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Se você for ler Provérbios 25, versículos 21 e 22, vai descobrir que Paulo faltou citar a última parte do versículo 22. E ele quer que a gente descubra isso. Espera aí, eu estou acostumado a ler esse provérbio, está faltando um trecho. Qual que é o trecho que falta? O final do versículo 22 diz, depois de você fazer tudo isso, e o Senhor recompensará você. O Senhor recompensará você. O que são brasas vivas? Brasas vivas são as suas boas obras amontoadas sobre a cabeça do seu inimigo. Na guerra, o fogo era muito eficaz. Se fosse possível colocar brasas, de acordo com o termo que Paulo usa aqui, de carvão, mas sem fumaça, indetectáveis. Se você conseguisse colocar isso sobre a cabeça do inimigo,
ele seria vencido facilmente. Ele queimaria sem saber que está queimando. E Paulo está dizendo, nós amamos as pessoas, até os inimigos, satisfazendo as necessidades deles, servindo, não os desejos deles, mas as necessidades. A sua bondade gera um incêndio na cabeça dessa pessoa, vai consumindo essa pessoa. Ela te dá mal e você paga com bem, você pensa no bem dela, ela tem fome, mas ele é o seu inimigo. Se ele estivesse no seu lugar, ele deixaria você morrer de fome, mas você vai e alimenta ele. Alimentar o inimigo e dar-lhe de beber é um contra-ataque do reino. É assim que Deus age, conosco inclusive. Por fim você vence. O versículo 21, a última reação ao mal, você o vence. Não se deixe vencer pelo mal. Ele aparece e te domina. Não, você vence o mal. Como? Com o bem. Você toma a iniciativa em derrotar o mal, mas com o bem nas mãos, com tudo que foi dito até agora. Se você responde ao ódio com ódio, se você responde à maldade com maldade, o mal venceu você. Porque ele te transformou em um espelho do seu inimigo, em quem o mundo é. A única forma de vencer o mal é introduzindo algo de outra natureza no sistema, algo que não é desse mundo. Você traz algo celestial, você traz o bem, você traz Cristo para aquela relação. Perceba, nós não negamos o mal existe, o mal é real, nos causa dor. Mas como seres humanos que fazem parte da nova criação, nós não respondemos com mais mal ainda, pelo contrário, nós vencemos o mal com o bem. Quando nós abençoamos esse mundo mal, que muitas vezes nos persegue, muitas vezes nos oprime, muitas vezes causa dor em nós, nós estamos mostrando às pessoas como é que a humanidade verdadeira deveria ser. Nós estamos mostrando para esse mundo quem é Jesus. Jesus é assim. E isso será como um despejar de brasas vivas sobre a cabeça das pessoas, algo que vai queimá-las de incômodo. E quem sabe não é isso que vai levá-las ao arrependimento. Talvez um dia lá na frente, quando conhecer a graça de Cristo, essa pessoa faça a conexão e fale: realmente eu estive diante de um crente. Eu me lembro naquela empresa, eu me lembro naquele bairro, eu fazia tão mal para aquela pessoa e ela nunca retribuiu com mal. Senhor, eu te louvo porque eu conheci um crente em Jesus e eu quero ser como ele. Imagine a sua forma de reagir ao mal sendo forma de testemunhar de Jesus às pessoas. Essa é a terceira evidência de uma vida que glorifica a Deus, uma vida dedicada a abençoar. Uma vida que glorifica a Deus é uma vida dedicada a servir, amar e abençoar, até os mais difíceis. E por que nós seremos loucos de fazer isso? Loucos o suficiente de fazer essas coisas tão difíceis. Lembra que Paulo disse no versículo 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por tudo aquilo que Ele fez por vocês. E que misericórdias são essas? Você lembra de Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8? Vocês estavam mortos, vocês eram inimigos de Deus, e mesmo sendo inimigos, Ele os amou, Ele os salvou. Nós todos éramos fracos, todos éramos ímpios, tanto judeus como não judeus, não tínhamos nada de bom em nós, nada que despertasse o desejo de alguém morrer por nós, mas Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos, quando ainda éramos ímpios, inimigos de Deus. Ainda assim Deus nos amou, e Deus provou isso ao enviar o seu Filho para morrer naquela cruz no nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. É assim que Deus vence o mal. Deus vence o mal com o bem, e existe apenas um que se chama bem, o seu próprio Filho. Ele envia o bem encarnado a esse mundo para cravá-lo numa cruz. Apesar de ser o homem perfeito, o bem em pessoa não devolveu os nossos pecados como merecíamos. Ele não se vingou com a mesma moeda, como é de se esperar, mas desferiu todo o castigo que nós merecíamos em seu próprio Filho naquela cruz. É assim que Deus vence o mal, com o bem. E por meio desse sacrifício nós fomos reconciliados. Nós nos tornamos um só com seu Filho. É por isso que nós fazemos parte dessa nova humanidade. Estas são as misericórdias de Deus.
Então, quando nós pagamos o mal com o bem, nós estamos sendo Jesus para esse mundo. Amém, queridos? Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos por tua santa palavra. Te louvamos por 34 anos de história da formação dessa igreja. E te pedimos por mais tantos anos o Senhor quiser, até o retorno de Cristo. Que essa igreja seja uma igreja dedicada a amar, a servir e a abençoar, sendo o corpo de Cristo nessa cidade, mostrando para as pessoas perdidas desse mundo em trevas, de que é possível ser outro tipo de ser humano, um ser humano conforme a sua imagem e semelhança, conforme seu Filho Jesus Cristo. Assim oramos, no nome dele. Amém. Amém.